Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Estou aqui com o vestido lilás e vamos prosseguir, né, com a nossa aula. E assim, gente, na aula passada eu falei para vocês fazerem 8 carreiras de pontos altos. Eu fiz as minhas 8 carreiras, ó, tanto é que o fio aqui, ó, se vocês perceberem, ele já tá emboladinho, né, ou seja, não tá lisinho, porque eu já trabalhei com ele. Então, eu fiz as 8 carreiras. Só que quando eu terminei as 8 carreiras, eu vi que não tinha ficado bom com essa quantidade, tá? Depois eu fui observar a foto de novo, porque assim, sempre antes de vir aqui passar para vocês, eu estudo a peça, faço um esboço, vejo certinho quantas carreiras e tal, para mim vir poder falar alguma coisa para vocês, né? Não posso chegar aqui e falar qualquer coisa. Então, mas mesmo com esse preparo, a gente erra, né? Isso aí eu não tenho dificuldade de admitir. Então, eu fiz 8 carreiras, porém, eu não achei que ficou bom, então eu desmanchei essas 2 carreiras e deixei apenas com 6, tá? Porque eu acho que vai dar um resultado bem melhor, tá bom? Então, peço até desculpa para vocês mesmo e façam com 6 carreiras, tá bom? Que vai ficar melhor do que se fizer com 8. Então, gente, agora vocês vão precisar de uma medida importante, tá? Se vocês estão trabalhando aí para vocês mesmos, melhor ainda, né? Mais fácil de tirar. É a medida desde o ombro até ali o umbigo, até essa parte aqui que você quer que fique, até a altura que você quer que fique essa parte aqui, tá? Eu tô considerando como se fosse no umbigo, tá bom? Mais ou menos ali pela altura do umbigo. Então, ó, eu tenho 45 centímetros desde o ombro até essa parte que fica no umbigo. Ó, 45 centímetros foi o que ela me passou. Então, olha só o que, que me resta aqui em cima. A gente já tá, ó, tá vendo aqui, ó, 19 centímetros, tá? 19,5, quase 20. É o que a gente já, quer dizer, a gente tá sobrando aqui pra cima, né? O que a gente trabalhou mesmo, ó, foram 26 centímetros. E essa parte aqui de cima, ó, só dos pontos altos, foi em média mais ou menos 7 centímetros e meio, tá? Aqui, só para vocês se basearem. Então, a gente precisa já se antecipar em relação à cava do braço. Então, olha só, como eu falei para vocês, né, que tava sobrando aqui quase 19,5, quase 20 centímetros, eu acho esse tamanho ideal para uma cava de M a G, tá? Se for um P, eu acho que é melhor fazer um pouco menor, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar 17 centímetros, mais ou menos, tá bom? Por quê? Porque o braço da Ana Maria não é muito grosso, ó, é 28 centímetros, como vocês podem ver aqui. Então, o braço dela não é muito grosso, então eu vou deixar uma cava um pouquinho menor, tá bom? Mas se o teu braço é um pouquinho mais grosso, tu pode deixar até uns 20 centímetros que tá de boa, tá bom? Só para você se atentar para isso mesmo. Daqui a pouco a gente já vai começar a diminuir aqui desses lados, tá? Desse lado aqui ou do outro, mas eu acho que vai ser desse, né? Porque a gente tá com o fio aqui, mas vamos ver. E a gente vai começar a diminuir para formar a cava do braço, a gente vai trabalhar o lado da frente primeiro, tá bom? Outra coisa importante que vocês vão precisar fazer para agora, contar todos os pontos que vocês têm aqui. Quantos pontos altos vocês têm, tá? Isso é muito importante, porque a gente vai passar para um outro ponto agora e a gente precisa dividir bem essa quantidade de pontos que a gente tem. Então, no meu caso, eu já contei aqui, eu tenho 196 pontos. O ponto que a gente vai trabalhar, ele é múltiplo de 11, mas pode ser de 12 ou de 10. Vou te explicar por quê. Ó, tô aqui com minha calculadora grandona, calculadora científica, mas ela funciona como qualquer outra, tá? Então, só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu tenho 196 pontos, então eu vou colocar aqui 196. Só que eu vou tirar 20 pontos. Por quê? Porque a gente vai deixar 10 pontos no início e 10 pontos no final, tá? Então, eu coloco aqui menos 20. Então, eu fico com um total de 176 pontos.
Esses 176 pontos eu vou dividir por 11, tá? Que é a quantidade de pontos que nosso ponto é múltiplo. Então, ó, no meu caso, por sorte, deu certinho 16, ou seja, um número redondo. E é isso que vocês vão precisar. Mas pode acontecer que não dê um número redondo, tá? Então, vou fazer um outro exemplo. Digamos que vocês tenham, sei lá, 210 pontos, né, nessa parte aqui. Então, eu vou e subtraio 20 pontos, fico com 190. Vou dividir por 11. 190 por 11, olha só, deu um número quebrado, 17,27. Então, a gente tem que fazer alguma modificação, não dá para ficar assim. Tá? A gente tem que achar um número redondo. Então, faço 190 dividido, vamos pôr, por 10. Eu dividi por 11, agora eu vou dividir por 10. Olha só, deu um número redondo, 19. Então, é muito simples. Você vai pegar a quantidade de pontos que você tem, vai tirar 20 pontos, vai, né, subtrair, tirar esses 20 pontos. Daí, você pega o número que sobrou e divide por 11. Se der um número redondo, ótimo. Se não der um número redondo, você pega e divide por 10, tá? Só para ver se vai dar. Nesse caso aqui deu, ó. Deu um número redondo dividindo por 10. Ótimo. Débora, se não deu, dividi por 11, dividi por 10 e não deu certo. Deu um número quebrado. Divide por 12, então, tá? Eu fiz aqui alguns testes e teve números que não deu nem por 11, nem por 10, mas por 12 deu, tá? Porque assim, essa quantidade de pontos, ela vai ser múltipla de 4, mas é de 4 mesmo, porque a gente tem esses pontinhos que são de 4 em 4, a gente tem 2 aqui e 2 desse outro lado. Então, de qualquer forma, vai ser múltiplo de 4, essa quantidade de pontos que nós temos em cima. Então, você tem essas três opções. Você divide primeiro por 11 para saber se, né, que é o ideal. Não deu? Divide por 10. Não deu? Divide por 12, que muito provavelmente um desses três vai dar certo, tá bom? Se não der, você pode continuar, divide por 9, divide por 8, ou então por números maiores, divide por 13, por 14, até dar certo, até dar um número redondo, tá bom? A gente precisa que dê um número redondo, sem vírgula. Então, no meu caso, vocês viram, né, a quantidade que deu. E a gente vai começar a nossa carreira. Então, a gente vai começar em pontos altos. Então, eu subo 3 correntinhas. Viro o meu trabalho. Vou fazer mais 9 pontos. Lembra que a gente deixou 10 para o início e 10 para o final, né? Então, essas correntinhas já contam como ponto. Vou fazer aqui mais 9 pontos altos. Terminei os meus pontos. Aqui no total, a gente fica com 10 pontos. E a gente já vai começar a trabalhar o nosso ponto fantasia. Então, agora eu vou pular um ponto de base e no próximo ponto vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Ficando assim. Pulo um ponto no próximo, começo a fazer pontos altos. E vou fazer pontos altos até nós completarmos 11 pontos aqui no total, tá? Desde esse primeiro ponto que a gente pulou, né? Depois do grupo de 10. Por quê? Porque 11 foi o número que a gente dividiu os pontos e deu certinho a divisão, né? Vocês lembram, eu dividi 176 por 11, deu 16. Então, esse 11 aqui é o que eu vou utilizar, tá? Então, eu vou contar aqui, ó. Desde esse primeiro ponto que eu pulei, ó. 1, 2, eu conto apenas uma vez isso aqui. Embora eu tenha colocado 2 pontos, eu vou contar apenas esse de baixo aqui, ó. Tá? Um ponto. Ele ocupou apenas um ponto. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá faltando eu fazer mais um ponto para me completar os 11. Pronto. Então, olha só, daqui até, desde esse primeiro ponto que eu pulei até aqui o final, eu fiquei com 11 pontos, tá? Por isso que é múltiplo de 11, entendeu? Se você dividir os teus pontos por 10 e deu um número exato, né? Você vai utilizar 10, então você vai precisar fazer até chegar a 10. Se fosse o meu caso, eu não faria esse último aqui, tá? Seria apenas isso aqui, já teria completado 10. Se fosse 12, aí eu teria que fazer mais um para completar os 12. Aí eu iria começar a repetir esse ponto
aqui, né, essa repetição. Então, assim, por isso que é importante, né, vocês fazerem fazerem a divisão, contarem os pontos, fazer a divisão certinho, porque a gente vai utilizar, tá? Então, vou repetir rapidamente. Eu contei aqui, ó, como eu dividi por 11 os meus pontos, então eu vou precisar ter 11 pontos aqui, tá? Na minha repetição. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá ok? Posso repetir novamente. Fiquei aqui com 8 pontos altos, tá? Daí eu já vou repetir, então eu venho a partir daqui, ó, pulo um ponto, então pulo um ponto no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pulo um ponto e faço, no próximo, começo a fazer pontos altos, até eu completar 8 pontos altos, tá? Que é a quantidade ali que eu já fiz e sei que vai dar certinho os meus 11 pontos, tá? Vou fazer aqui mais 2. Então, olha só. Aqui eu já tenho novamente a minha repetição de 11 pontos. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 8, então formam 11 pontos, tá? 8 pontos altos e aqui eu tenho 3, tá bom? Então, gente, essa é a repetição que nós vamos fazer por toda essa carreira, até a gente chegar lá do outro lado, quando faltarem 10 pontos, que a gente vai fazer igual a gente fez aqui no início. Lembrando que você vai fazer a quantidade que você dividiu seus pontos. Se você dividiu por 10, você vai fazer até completar 10. Foi por 12, você vai fazer até completar 12, tá? E aí você vai fazendo de 11 em 11, de 10 em 10 ou de 12 em 12, tá bom? Então, quando eu finalizar essa carreira, eu volto com vocês pra gente já iniciar a próxima. Cheguei aqui no final da carreira e sobrou certinho 10 pontos altos aqui. Só que se a gente fizer 10 pontos altos aqui, né, na sequência, a gente vai ficar com 18 aqui, ó, até chegar no primeiro grupinho, no primeiro V. E vai ficar diferente da parte do início, que a gente tem apenas 10 pontos e já tem um Vzinho na sequência. Então, o que eu decidi fazer? Fazer uma modificação, né, fazer como se fosse um aumentinho aqui. Então, olha só, eu não vou pular nenhum ponto, então no próximo ponto eu já faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E aí, sem pular ponto também, na sequência, eu já vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui a gente vai ficar com 9 pontos altos, tá? Ao invés de 10. Mas, não tem problema, né? Um ponto de diferença não vai dar, assim, não vai ficar estranho o teu trabalho, tá? Então, sem problema nenhum. Tô aqui com os 9 pontinhos. Ou você pode, de repente, fazer um aumento também. Se você quiser ficar com 10, você pode, aqui nesses pontos, fazer em algum dos pontos, colocar 2 pontos altos juntos, que também vai dar certo. Tá bom? Então, a gente ficou com esse aqui, ó, de aumento, digamos assim, mas a gente tem aqui um no início, um no final, perdão, e um aqui no início, né? Então, vai ficar, como a gente vai fechar eles assim, ó, nossa carreira, nosso trabalho é assim, então vai ficar aqui um de cada lado, né? Vai ficar certinho, não vai ficar uma coisa diferente de um lado e do outro, tá bom? Então, olha só, eu vou medir aqui, né? E já vou ver se eu tô com 17 centímetros que eu vou deixar pra minha cava, tá certo? E aí, você vai medir o seu pra ver se também se já tá. Então, vou colocar o 45 lá no final, tá? Na parte de baixo. E olha só, tô aqui tá bem na pontinha, né? Não dá pra vocês verem, tô com 18 centímetros. Então, eu vou fazer mais uma carreira, depois eu vou começar a abrir a cava do lado. Mas, você já pode estar com a quantidade que você quer abrir. Se você quer abrir com 18 centímetros, aí você já pode começar a abrir. Mas, como eu vou precisar fazer mais uma carreira, como é que eu posso dizer? Eu te aconselho a esperar, né, eu fazer essa próxima carreira, você fica com o seu paradinho aí, para você aprender como que a gente vai fazer a divisão e fazer cada lado separadamente, né, fazer a abertura. Aí, aprendendo como faz, você pega e faz no seu, tá bom? Já comecei aqui minha próxima carreira, fazendo 3 correntinhas e um ponto alto para cada ponto de base, até ficar faltando um ponto para a gente chegar no Vzinho, tá? Então, aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, né? Que eu tinha 9
Então, eu fiz 8. Daí, o que eu vou fazer? Vou pular esse ponto alto, né, que tá sobrando, digamos assim, né? E aí, eu venho no Vzinho, ó, a gente vai trabalhar em relevo agora. Então, eu venho no primeiro ponto do Vzinho, né, pulo esse ponto, venho no próximo, que é o primeiro ponto do Vzinho, e vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar a minha agulha lá atrás, ó, tá vendo, ó? Por trás do ponto. E aí, vou puxar meu fio e fazer um ponto alto. Tá vendo, ó? Fica assim, em relevo. Faço, o melhor. Laço meu fio dentro desse espacinho do Vzinho, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Sobre o segundo ponto do Vzinho, eu vou fazer em relevo também um ponto alto. Então, eu pego aqui, ó, deixo a minha agulha por trás e o ponto pela frente e faço um ponto alto. Pronto, trabalhamos aqui nesse primeiro Vzinho. Então, como a gente pulou um ponto aqui, a gente vai pular um ponto depois. Então, pulo o ponto e já sigo no próximo ponto, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até a gente atingir aí o próximo Vzinho, né? Até ficar faltando um ponto pra gente chegar no próximo Vzinho. Olha só, já cheguei aqui, tá vendo, ó? Um ponto, e o próximo já é o Vzinho. Então, já venho no Vzinho, pulo esse ponto, né? E já vou e faço um ponto alto em relevo. Dentro do V, eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. No segundo ponto do Vzinho, faço um ponto alto em relevo. Pulo um ponto e já sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar no outro Vzinho. Faltando um ponto, né? Para chegar no outro Vzinho. Então, essa é a repetição que nós vamos trabalhar por toda essa carreira. Eu vou fazer mais uma vez com vocês. Trabalhei aqui 6 pontos, né? Como vocês podem ver, ó. Aqui. Vou pular esse ponto seguinte e na sequência eu já tenho o Vzinho. Venho no primeiro ponto, faço em relevo, um ponto alto. Dentro do V eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. No segundo ponto do V eu faço também em relevo, tá? Pulo um ponto e já sigo trabalhando em pontos altos. Então, quando eu chegar lá no final dessa carreira, eu volto para a gente já iniciar a nossa próxima carreira. Finalizei mais essa carreira e agora a gente vai dividir aqui a parte da frente, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu contei aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 Vzinhos desse lado da parte da frente. Desse outro lado, eu tenho também 4, ó, tá? E na parte de trás, ao invés de ficar com 8, no meu caso, fiquei com 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Não deu pra vocês verem bem aqui, porque ele meio que abriu, não deu pra mim fazer assim. Mas eu fiquei com 9, né? Um a mais do que da parte da frente. Isso se dá... foi até bom, né? Porque aí fica um aqui no centro, ó, pra essa parte da abertura, né? Então, o importante é você deixar certinho a parte da frente e a parte das costas, dividindo a parte da frente exatamente ao meio, né, de um lado e do outro, e o que ficar para as costas ficou, né? Basicamente isso. Então, eu vou fazer primeiro um lado, depois o outro, tá? Aqui eu já vou começar a abrir de um lado, mas do lado da cava do braço, mas... Se for o seu caso, você já mede se tá no tamanho para você abrir aqui também, ó, tá? No lado do decote. Porque aí, se já tiver na altura para você abrir o decote também, daí você já faz os dois juntos, tá? Vai ser bem simples aí essas diminuições, a gente não vai diminuir muito aqui na parte da cava do braço, mas a questão do decote fica, né, você que decide o quanto você quer diminuir, tá bom? Eu ainda não vou começar a diminuir aqui desse lado, porque a Ana Maria ela quer um decote um pouco menor. Então, eu vou fazer em algumas carreiras, depois eu vou começar a diminuir aqui a parte do decote, tá bom? Mas vamos começar a parte da cava do braço. Então, se você já quiser diminuir o decote, o que você vai fazer? Você vai diminuir um ponto em cada carreira, no início e no final da carreira.
igual a gente vai fazer aqui, tá? Desse lado da cava do braço. Então, no meu caso, vou seguir reto. Mas se você fosse começar a diminuir, você poderia fazer, ó, 1, 2, 3 correntinhas. E os próximos 2 pontos, ó, você iria fechar juntos. Porque assim você já ia diminuir um ponto aqui. Ó, já ia começar a fazer a diminuição, tá? Mas como eu não vou começar a diminuir agora, vou fazer ponto sobre ponto, até eu chegar aqui no meu primeiro V, onde a gente vai começar a trabalhar os pontos aí dessa carreira. Olha só, vou parar faltando um ponto para me chegar no V, tá? Da carreira anterior. Então, olha só, fiz até aqui, tá faltando um pontinho para me chegar no V. Esse primeiro ponto do V, ó, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem virar assim. Ele é em relevo, tá? E a gente também vai fazer ele em relevo. Só que como a gente está na carreira do avesso, a gente não pode fazer o relevo igual a gente fez na carreira anterior. Nós precisamos fazer o relevo ao contrário, tá? Para que essa parte do relevo, o ponto, né, ele fique sobressaindo para a parte do direito, não para a parte do avesso. Mas eu vou mostrar para vocês como que faz. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8 pontos, tá? Vou pular esse ponto, ó. No próximo, que já é o primeiro em relevo do V, eu vou pegar ele por trás, ó. Vou deixar o ponto lá atrás, olha só. A minha agulha já dei a laçada, vou colocar ela aqui, ó, nesse espaço entre os pontos, tá vendo? Vou deixar ela pela frente e o ponto lá atrás. Daí eu venho, puxo tudo e faço um ponto alto. Tá vendo, ó? Se você virar aqui, você vai ver que o relevo ficou para esse lado, né? Pro lado do direito. Daí, o que eu vou fazer? Vou pular esse ponto aqui do primeiro V, tá vendo, ó? Vou vir aqui dentro da correntinha e vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Pulo o pontinho do V e no próximo eu já faço o ponto alto em relevo. Então, eu coloco, laço meu fio, passo a agulha, ó, de trás para frente, tá vendo que minha agulha tá na frente? Daí eu pego e faço um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo já sigo trabalhando. E no meu caso, nessa carreira, eu vou fazer aqui 4 pontos altos, tá? 3 e 4. E aqui, ó, já chego novamente no próximo V, que eu vou fazer a mesma coisa. Pulo um ponto, no próximo que é em relevo, eu faço ele em relevo normalmente. Venho dentro do V e faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Pulo esse ponto, né? Já venho no ponto que é em relevo e faço ele em relevo. Pulo um ponto, no próximo já vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até eu ficar com 4 pontos altos no meu caso, tá? De vocês pode ser mais ou pode ser menos. Então, ó, já tô aqui no segundo, eu vou trabalhar até eu chegar no quarto V. Trabalhei aqui até chegar no quarto Vzinho, né, que eu tô chamando assim, ó, 1, 2, 3, 4. E depois eu fiz apenas um ponto alto. Porque, vocês lembram, né, eu contei como 4 Vzinhos aqui pra parte da frente. No meu caso, tá, gente, vocês vão ver certinho de vocês, tá bom? Pode ser que seja 5, pode ser que seja 3, tá? Pode ser que dê diferente, não tem problema. O que vocês precisam fazer é dividir certinho para um lado da frente uma quantidade, para o outro lado a mesma quantidade, e o que sobrar você deixa para a parte das costas, tá bom? Então, aqui, ó, fiz apenas um pontinho, porque quando a gente vai fazer na parte das costas, a gente vai trabalhar até aqui, ó, e vai fazer um pontinho também, pular um e no próximo fazer um pontinho e deixar esse vãozinho aqui, ó, como o começo aí da cava do braço, tá bom? Então, agora a gente vai já voltar na nossa próxima carreira, trabalhando aqui apenas a parte da frente. Então, aqui na sequência, eu vou subir 3 correntinhas, vou virar meu trabalho, e aqui eu já vou trabalhar em cima desse primeiro ponto em relevo, tá? Então, eu já venho aqui e faço um ponto alto em relevo, tá vendo? Eu fiz o relevo,
igual a gente tinha feito na carreira, sem ser na carreira anterior. Como é que eu posso dizer? Nessa segunda carreira aqui, tá vendo, ó? Não nessa que a gente acabou de terminar, antes dela, né? Na carreira antes dela. Então, eu coloquei aqui pela frente, eu passo a agulha por trás e deixo o ponto pela frente, ó, tá? E faço ponto alto. Daí, eu já vou vir aqui dentro, ó, do Vzinho, vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Nessa carreira, a gente não vai ter diminuição, digamos assim, a gente não vai estar pulando pontos. Então, eu já venho aqui, ó, e já faço o meu ponto alto em relevo da sequência, tá? E não vou pular nenhum ponto. Então, aqui no meu caso, eu vou fazer todos os 4 que eu tenho aqui. Você vai fazer todos os pontos que você tem aí entre um leque e outro, né? Digamos assim, um ponto V e outro. Daí, eu já venho no ponto em relevo, faço um ponto alto. Dentro do Vzinho, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E vou seguir trabalhando aqui nessa sequência até eu chegar no finalzinho dessa carreira, tá? Então, vai ficando aqui dessa forma. Cheguei aqui no final da carreira, e se eu fosse fazer a diminuição, ó, para já adiantar, para quem já precisa fazer a diminuição desse lado, eu ia fazer ponto sobre ponto, né? Lembra que eu falei que você ia fechar 2 pontos juntos aqui no início? Então, eu ia fazer um ponto alto em cima desses 2 pontos altos fechados juntos, né? E ia deixar de trabalhar esse ponto aqui de correntinhas, ó, tá vendo? Então, eu não ia trabalhar em cima da correntinha já para formar aí a próxima diminuição, tá? Mas como, no meu caso, eu não estou diminuindo ainda, eu vou trabalhar em cima das correntinhas para poder ficar retinho, tá bom? Então, olha só. A gente já começou a diminuir aqui do lado, tá vendo? Para formar a nossa cava do braço. Então, vamos prosseguir fazendo a próxima carreira. Subo 3 correntinhas. E para quem, né, mais uma vez, vai diminuir, faz aquele mesmo trabalho. Sobe as 3 correntinhas e fecha 2 pontos juntos aqui, tá? Os 2 primeiros pontos. Como não é o meu caso, não vou fazer isso. Então, vou fazer aqui até ficar faltando um pontinho pra gente chegar no V, né? Já cheguei aqui, ó, falta um pontinho, e aqui na sequência a gente já tem o ponto em relevo. Então, vou pular esse ponto, no próximo que é em relevo, eu faço ele em relevo aqui por trás, tá? Para que o relevo fique pela parte da frente sempre. Pulo pra dentro aqui do leque, né, do V, e vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Pronto. Vou lá no leque, ou melhor, no ponto em relevo e faço um ponto alto em relevo. Ficando assim, olha só como que fica na parte da frente. Vou pular um ponto e vai me sobrar aqui 2 pontinhos, ó, pra mim fazer, no meu caso, tá? Já pulo o ponto, o próximo, né? Aí, na sequência, eu já faço o ponto em relevo. Venho dentro do leque e faço 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. E assim, gente, eu vou trabalhar até eu chegar aqui, ó, nesse último leque, né, digamos assim, que é onde a gente vai fazer a nossa próxima diminuição aqui da parte da cava do braço. Aqui no final, eu fiz aqui o último leque, tá? E vou fazer aqui o meu último ponto em relevo, tá? Normalmente. Daí, eu não vou trabalhar em cima dessas correntinhas que a gente tem aqui à frente, tá? Já vai ser aí uma diminuição. Vou virar o trabalho. Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, que já é o primeiro dos 3 aqui, ó. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho dentro do leque e faço 3 pontos altos.
apenas, né? Daí eu faço, já venho aqui no próximo ponto alto em relevo e faço um ponto alto. Então, já fica assim a nossa diminuição dessa carreira. Em cima desses dois pontos que eu tenho aqui, ó, entre um leque e outro, eu vou fazer um ponto alto para cada um deles. Você vai fazer aí pontos altos para a quantidade de pontos que você tiver aqui, tá? Faço um ponto alto em relevo, que é a sequência do ponto. Venho dentro do leque, faço 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. E vou seguir trabalhando a sequência do meu ponto até eu chegar aqui no final da carreira, tá? Só ir trabalhando assim a mesma sequência, fazendo aí a mesma quantidade de pontos que a gente fez na carreira anterior. Carreira finalizada, olha só como que tá a nossa diminuição aqui da cava do braço. E agora a gente vai fazer uma carreira toda em pontos altos, tá? Então, eu já vou começar aqui a diminuir desse lado, tá? Estão faltando 15 centímetros aqui à frente para finalizar essa parte da frente. E aí eu vou deixar o decote com mais ou menos esses 15 centímetros. Então, já vou começar a diminuir. Então, eu faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho e vou fazer da forma que eu expliquei para vocês anteriormente. Os próximos 2 pontos eu fecho juntos. E vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Até aqui o último ponto. Então, assim, nesse ponto em relevo, eu vou trabalhar ele normalmente. Não vou mais trabalhar ele em relevo, tá? Porque aqui a gente já finalizou essa parte. No primeiro ponto aqui dos 3 do leque, eu já faço um ponto alto. No próximo ponto, eu não faço, então eu pulo ele, venho no próximo e faço um ponto alto. Aqui no centro, ó, nas correntinhas, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto também. Pulo o ponto, no próximo, que é o último dos 3 aqui desse outro lado, eu faço um ponto alto. Então, a gente pulou 2 pontos aqui, tá? Opa, acabou desmanchando aqui. Mas aí a gente pulou 2 pontinhos, tá bom? Eita, mas essa linha dá uns probleminhas às vezes. Mas olha só como que ficou. Em cima do ponto em relevo, eu faço um ponto alto normalmente. Nos 2 pontos à frente, faço um ponto alto para cada um deles. E de novo, no ponto em relevo, faço um ponto alto. Chegamos no leque novamente. Então, no primeiro dos 3, faço um ponto alto. No segundo, eu não faço. Venho no terceiro, faço um ponto alto. No espaço de uma correntinha, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No seguinte, eu não faço, então eu venho no próximo e faço um ponto alto. Então, olha só como que vai ficando a carreira. Aqui fica mais altinho mesmo, né? Não tem jeito. Então, vou fazer assim até eu chegar aqui no final. Aqui no final, ó, eu fiz um ponto alto para cada um dos 3 que a gente tinha deixado na carreira anterior. E não trabalhei em cima dessas correntinhas, tá bom? Daí, daqui pra frente, a gente já vai seguir reto, tá? A gente não vai fazer mais diminuição na parte da cava do braço. Mas, se você, né, vou repetir, se você quer trabalhar ele de alças, então você vai continuar diminuindo, sim, né? Vai continuar diminuindo do lado da cava do braço e do lado do decote até você ficar aí com uma alça, tá bom? Eu não posso mostrar como fazer dessa forma, né? Gravar a aula dessa forma, né? Eu dou as dicas para vocês seguirem, adaptarem e de repente fazerem de uma outra forma. Mas aí eu preciso seguir o modelo da foto, tá bom? Então, por isso que eu só dou as dicas. Mas eu acredito que vocês conseguem sim fazer perfeitamente, tá? Então, olha só. Aqui eu vou subir uma correntinha. E no próximo ponto, já vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo essa carreira inteira de pontos baixos até chegar lá no final.
Cheguei até o final, ó, não fiz ponto baixo nessas correntinhas, e aí que já faz parte da nossa diminuição, né? Então, eu faço 3 correntinhas, viro o trabalho. Os próximos 2 pontos eu vou fechar juntos, tá? Então, no próximo ponto, faço a metade de um ponto alto, no seguinte, faço a metade de um ponto alto e fecho tudo junto, tá? Olha só como que já tá ficando aqui a nossa diminuição. Daí, eu vou fazer aqui pontos altos até eu completar os pontos dessa parte inicial aqui, ó, tá vendo, ó? No meu caso, né, gente, que eu ainda tenho esses pontos. Se você já estava diminuindo, muito provavelmente você não tem mais esses pontos e você já vai começar trabalhando a sequência de pontos que eu vou falar aqui agora, tá? Então, você já faz o ponto inicial e essa sequência que eu vou falar agora. Então, ó, eu vou fazer aqui 4 pontos. Eu tenho esses 2 fechados juntos, fiz mais 3. Vou fazer mais um, tá? Até eu ficar aqui com 4 pontos, ó. Então, eu tenho o inicial, as correntinhas, tenho esses 2 fechados juntos e mais 4. Isso aqui é os pontos que eu pretendo diminuir nas próximas carreiras. Então, eu já deixo eles aqui certinho para nas próximas carreiras eu só diminuir eles, tá? Aos poucos. Então, eu vou fazer mais 3 pontos altos aqui, tá? Ó. 1, 2 e 3. Esses 3 pontos já é da sequência de pontos que vamos trabalhar aqui pra frente. Não, melhor, vou fazer 4, tá? Então, tá. Fiz 4 aqui no início, da sequência de pontos. Deixei 4 aqui, ó, mais esses iniciais e mais 4 da sequência. Se você já diminuiu bastante, você já vai fazer as correntinhas e só esses 4 aqui, tá? E seguir agora o que eu vou falar. Então, lacei meu fio, pulo 2 pontos, no terceiro vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo em cima do ponto alto, um ponto alto no mesmo ponto de base, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo, olha só onde é que eu pego, nessas 2 argolas, tá? Novamente, um ponto alto no mesmo lugar, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo, pegando essas 2 argolas do ponto alto. Fico assim com 3 picôs e faço mais um ponto alto no mesmo espaço de base. Daí, eu venho, pulo 2 pontos, no terceiro já sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Até nós completarmos aqui 7 pontos altos. Então, eu já tenho 5, vou fazer mais 2, 6 e 7. Tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Vou trabalhar essa florzinha novamente. Então, pulo 2 pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo, de novo, um ponto alto no mesmo lugar, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo e mais um ponto alto. Então, a gente fica com 4 pontos altos e 3 picôs, tá? Pulo 2 pontos, no terceiro começo a trabalhar pontos altos. Então, aqui eu já tô no final, tá? Da minha carreira. Vamos ver quantos pontos vai dar. Já tenho 4, 5, 6 e 7. Então, deu certinho, ó. Eu deixei de trabalhar o último, tá? Eu posso trabalhar o último também, não tem problema nenhum, mas eu decidi não trabalhar, para poder ficar certinho, ó. 7 pontos aqui, 7 pontos aqui, e aqui as 2 florzinhas, 4 pontos iniciais aqui, tá? Então, essa é a sequência, tá bom? Para iniciar a carreira, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, virar nosso trabalho. E agora, a gente vai trabalhar aqui do lado do direito, tá? Então, eu vou fazer mais um ponto alto aqui no próximo ponto. Daí, no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto em relevo, tá? Um ponto alto. Daí, eu vou trabalhar 2 pontos altos, normais, né? Nos próximos 2 pontos, ó. Deixa eu botar aqui mais pro centro. E no ponto seguinte, vou fazer em relevo novamente, tá? Pegando aqui o ponto, ó, deixando o ponto pela frente. Pronto, fiz mais um ponto em relevo.
E aí, sobrou o meu último pontinho, que eu vou fazer normalmente, tá? Ponto sobre ponto. Então, fica assim, ó. Os nossos 7 pontos e 2 aqui em relevo. Agora, eu faço 4 correntinhas. Eu tenho aqui 3 picôs. Vou pegar no do meio, ó, e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço meu fio, no primeiro ponto já faço um ponto alto. Ponto da frente, faço um ponto alto. O próximo já é em relevo. Então, eu já venho nele e faço um ponto alto em relevo. Faço 2 pontos altos. No próximo, faço um ponto alto em relevo. E no ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Ficando assim. Não dá pra ver o relevo muito bem, mas nas próximas carreiras vai dar pra ver melhor. Daí, faço 4 correntinhas. No ponto picô do meio, ó, eu introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. No primeiro dos pontos, faço um ponto alto. E aqui, ó, a gente já chegou e tem aqueles 4. Vocês lembram que eu falei, né? Que vai fazer parte aqui dessa sequência. Então, eu fiz um ponto alto. No próximo, eu vou fazer ponto alto em relevo. Faço um ponto alto no próximo e no último faço um ponto alto em relevo também. Então, nesse último aqui, a gente fica intercalado. Um ponto alto normal, um em relevo, normal, em relevo. Tá bom? Aqui na sequência, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e fazer a minha diminuição no final. Tá? Como eu estou fazendo a diminuição, daí eu preciso fazer. Então, nesse ponto aqui, ó, que eu fechei os dois juntos, eu vou colocar um ponto alto, ó. E na correntinha, eu não vou colocar nenhum ponto. Então, já fica a nossa diminuição. Faço 3 correntinhas para subir, viro o meu trabalho. Nos próximos 2 pontos, vou fechá-los juntos, fazendo a minha diminuição. Ó, prestando muita atenção nesses 4 pontos aqui do início, tá? Então, eu tenho apenas 2 pontos aqui antes deles. Então, vou trabalhar normalmente 2 pontos altos nesses 2 pontos restantes. Aqui já tem os 4. O primeiro é em relevo, então, eu faço o relevo lá atrás, ó. O relevo, quando a gente tá no lado do avesso, ele é diferente, né? Vocês lembram? Ao invés de fazer assim, não, eu tenho que fazer o contrário. Então, eu tenho que ir lá por trás, passar minha agulha pela frente, puxar o fio e fazer o ponto. Tá? Daí, no próximo ponto alto, faço um ponto alto normal. O próximo em relevo, vou fazer da mesma forma. Passo minha agulha por trás, deixo o ponto lá, ó, pela frente, tá vendo, ó? Se eu olhar por aqui, a agulha fica por cima e o ponto por trás. E aí, faço um ponto alto. No próximo ponto, ele não é em relevo, então eu faço um ponto alto normalmente, tá? Sempre marcando bem. Se você quiser, você pode até colocar um marcadorzinho aqui para te lembrar desses 4 pontos do início. Agora, nós fazemos 2 correntinhas e nessa primeira argola aqui, nós fazemos um ponto baixo, tá? Agora, fazemos 4 correntinhas. Na próxima argola, um ponto baixo. 2 correntinhas e já vamos seguir trabalhando aqui em cima desses pontos altos. Então, o primeiro é um ponto alto normal, faço um ponto alto normal. O próximo é em relevo, então, eu faço ele em relevo. Os 2 próximos são pontos altos aqui normais. O próximo é em relevo, então, eu faço ele em relevo. Então, todas as vezes que o ponto da carreira anterior estiver em relevo, eu faço ele em relevo, tá? Nessa carreira. Aí, eu tenho os 2 últimos aqui que eu não faço em relevo, porque eles não estão em relevo, tá bom? Então, olha só como que vai ficando aqui. Agora, nós temos novamente as nossas argolas. E nós vamos fazer da mesma forma. 2 correntinhas, perdão, um ponto baixo na primeira argola. 4 correntinhas, um ponto baixo na segunda argola. 2 correntinhas, eu tô com esse 3 na minha cabeça. E vou trabalhar esses pontos altos. O primeiro não é em relevo, então eu trabalho ele normal.
O segundo é em relevo, então eu trabalho em relevo. Terceiro e o quarto, trabalho normalmente, porque não são em relevo. O quinto é em relevo. O sexto e o sétimo não são em relevo, então eu trabalho normalmente. Tá? Então, finalizamos a nossa carreira. Vou iniciar a próxima com 3 correntinhas, virar o trabalho. E olha só como que tá ficando aqui do lado do direito, tá? Comecei aqui minha diminuição, ó. E aqui a gente já tá subindo reto. Vou trabalhar aqui normalmente. O que foi em relevo, eu trabalho em relevo. O que não foi em relevo, eu não trabalho em relevo, tá bom? Então, aqui só para reforçar, ó, o relevo, quando nós estamos do lado do direito, é aqui deixando o ponto pela frente, tá? E aí, os que não são em relevo, nós trabalhamos normalmente. Mais um em relevo. E aqui mais um que não é em relevo. Então, ficamos assim, ó. Agora, nós vamos repetir a carreira de número 1 da florzinha. Nós vamos fazer ela aqui no meio, ó. Então, eu venho e faço um ponto alto nessa argola do meio, tá? A gente ignora essa pequenininha aqui. Faço 3 correntinhas. Um ponto baixíssimo. Mais um ponto alto na mesma argola. 3 correntinhas, um ponto baixíssimo. Mais um ponto alto. 3 correntinhas, um ponto baixíssimo. E o último ponto alto. Então, a nossa florzinha fica assim, ó. Laço meu fio, venho no primeiro dos pontos e começo a trabalhar meus pontos altos. Sempre trabalhando normalmente. Onde é ponto alto sem relevo, eu faço sem relevo. Onde tem relevo, eu faço ponto alto com relevo. A partir daqui, nós vamos fazer apenas repetições de carreiras até nós chegarmos à altura do ombro, tá? Então, vou fazer aqui minha florzinha, pra gente poupar tempo, vou fazer ela aqui igual eu fiz aqui, e eu volto quando eu estiver aqui no final da carreira. Cheguei no final da carreira, e olha como que tá aqui o nosso trabalho. E aqui, ó, eu tenho aqui os 4, né, que eu até pedi pra vocês marcarem, se possível, e aqui eu já tenho apenas 3, que é os que eu vou diminuir daqui pra frente. Então, a próxima diminuição, ó, eu vou fazer assim, 3 correntinhas. Como eu tenho apenas 3 pontos aqui, ó, os próximos 2 já vão ser a minha diminuição, tá? Fecho tudo junto. Pronto. Na próxima carreira, eu só vou colocar, quando eu terminar essa e for fazer a outra, né? Eu só vou colocar um ponto alto aqui em cima desse grupo de 2 e vou ignorar as correntinhas, como sempre fiz normalmente. Aí, já vou ter acabado a minha diminuição, tá? E aí, vou ficar trabalhando, ó, em carreiras retas, de ida e volta, apenas aqui, ó. Nesses 4 pontos, tá? Até chegar aqui. Sempre em carreiras de ida e volta e sempre trabalhando essa mesma repetição aqui, tá? Essa mesma repetição. Porque agora aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou trabalhar aqui os meus 4 pontos em relevo, sempre aquela mesma história, o que tá em relevo, eu trabalho em relevo, o que não tá em relevo, não trabalho em relevo. Simples. Aqui em cima, ó, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou aqui, tá vendo, ó? Depois dessa carreira de florzinhas, a gente fez 4 correntinhas, um ponto baixo, no ponto picô do centro, 4 correntinhas, segui trabalhando nos pontos altos. E aqui fiz a mesma coisa e terminei com pontos altos. Então, é o que a gente vai fazer nessa carreira. Na próxima, a gente vai fazer a argolinha de novo, ó. Essa segunda carreira de argolinhas. Trabalhamos em cima dos pontos altos normalmente. E aqui, na argolinha que a gente vai ter, ó, nós fazemos 2 correntinhas, um ponto baixo. 4 correntinhas, um ponto baixo. 2 correntinhas, e já seguimos trabalhando nos pontos em relevo. Então, gente, daqui pra frente, né, eu acredito que vocês já conseguem fazer sozinhas, apenas repetindo essas carreiras que aqui a gente já tem, até nós chegarmos no tamanho na altura do ombro, tá? Então, assim, no meu caso, eu medi aqui, tá faltando 10 centímetros para me chegar na altura do ombro. Então, eu vou continuar trabalhando essas carreiras até eu atingir 45 centímetros,
desde o ombro até essa parte aqui de baixo, tá? Que é o meu caso, 45 centímetros. Mas vocês podem trabalhar por mais carreiras ou por menos carreiras, dependendo aí da necessidade, do tamanho do trabalho que vocês estão fazendo, tá bom? Então, na próxima parte, ó, eu já vou voltar com vocês com esse lado concluído e vocês já vão ter condições de fazer esse outro lado aqui também, que vai ser idêntico a esse, tá? Então, vocês vão trabalhar, seguir trabalhando aqui as carreiras, tá bom? E aí vão terminar na altura do ombro, daí corta o fio, beleza. Não importa, né, se você vai terminar nessa carreira ou se vai terminar na carreira de argolas. Não importa, faça a quantidade que der o tamanho aí, tá bom? Corta o fio, vem para esse lado e faz o mesmo trabalho que a gente fez aqui, você vai fazer desse outro lado, tá? Então, mas eu acredito que, como tem muitas meninas iniciantes, eu vou voltar com vocês com esse lado concluído e iniciando esse outro lado aqui, né? Fazendo umas 2 carreirinhas para aí vocês já conseguirem fazer juntas, tá bom? Então, façam aí essa parte e a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo.